Como será? Deixa eu ver. Então, ontem deu problema, gravou só 17 minutos, não sei o que aconteceu, e parou. Bom, tá gravando aqui, vou ficar meio de olho. Então, vamos começar? Então, a gente vai para a aula de contraponto. Contraponto, então, vocês já tiveram algum contato com contraponto antes? Não. Não. Vocês sabem o que que é o contraponto? Seriam tipo duas melodias acontecendo ao mesmo tempo, de uma forma compreensível, mais ou menos assim. Isso. Pelo menos duas melodias, né? Às vezes você tem o contraponto a 3 vozes, 4 vozes, 5 vozes, 10 vozes, 33 vozes, que nem já aconteceu lá no final da Idade Média. Ockeghem, não sei se você já ouviu falar de Ockeghem. Então, o contraponto, na verdade, ele é meio que um avô ou um pai da harmonia. A harmonia começa com contraponto. Eu gosto de comparar o contraponto e a harmonia como se o contraponto fosse, biologicamente falando, né? Que o contraponto são os animais mortos no fundo do rio, por exemplo, né? Os animais que acabaram de morrer, que ainda você tem um material ali orgânico ainda, né? Que ele não faz parte do fundo do rio, são os animais. E a harmonia é quando passou muito tempo e esse material se sedimentou e se transformou em rocha. Então, o que acontece? No contraponto, a gente tem duas melodias, pelo menos, acontecendo. Bom dia, Daiane. Não sei se já entrou, mas bom dia. Então, acontecem o quê? São duas linhas melódicas, ou três, né? Bom dia, Daiane, tudo bem? Bom dia, tudo certo e você? Tudo jóia, graças a Deus. Ó, então, imagina assim, duas melodias que estão acontecendo, e daí a gente tem que ter uma concordância dessas melodias, né? Pelo menos duas, né? Então, essas concordâncias são os intervalos que a gente considera consonante. Consonante, né? Então, você tem que ter essa concordância, senão elas não combinam, essas melodias não combinam entre si. Só que, a princípio, quando você tem essas duas melodias, lá na Idade Média, na Alta Idade Média principalmente, você não, você não conhece os acordes ainda. Você não conhece a combinação de notas a 3 vozes, por mais que tenha 3 vozes. Você simplesmente vai sentindo, com a combinação, com as consonâncias entre as vozes, vão formando, meio que, não sem querer, né, mas a princípio vão formando o acorde. Só que os acordes, eles não são reconhecidos ainda. Você não tem um acorde maior ou acorde menor. Então, eles não estão sedimentados ainda, os acordes. Simplesmente as melodias são como esse material orgânico que está depositado lá no fundo do rio, mas eles ainda não estão sedimentados entre si. Eles não são, a gente, tipo, os estudiosos e os músicos e as pessoas em geral não conheciam os acordes como algo sedimentado. Eles estavam descobrindo ainda esses acordes. Então, no momento do contraponto, você está na descoberta dos acordes. No momento da harmonia, esses acordes já estão sedimentados. É como material orgânico que passou lá milhares de anos e se sedimentou no fundo do rio ou do mar, né, tal. Então, o contraponto ele é um princípio de harmonia mais horizontal. Então, quer dizer, duas melodias que a gente considera a melodia como algo horizontal na partitura, né? Então, contraponto é um princípio de harmonia horizontal, em que cada nota ela tem sua individualidade, cada melodia ou cada contraponto ou cantos firmes, né? Ela tem sua individualidade.
ritmicamente, no contorno, na melodia. Inclusive, a gente falou ontem sobre isso, sobre o contorno, sobre o ritmo, o motivo e tal. O contraponto, ele mantém uma individualidade. A harmonia, não, ela começa a criar notas dependentes uma da outra. Então, começam a surgir os acordes em que, ritmicamente, eles acontecem sempre igual, né? Isso é diferente. Então, a harmonia é um contraponto sedimentado. A gente pode dizer isso, né? Um contraponto com menos independência das notas, né? É claro que as coisas sempre vão se misturando. Harmonia com contraponto na história da música, você vai ver o contraponto até o século XX, até hoje existe contraponto. Então, inclusive porque ele é legal pra caramba. Esse contraponto mais rudimentar que a gente vai usar, né, que é o contraponto de Palestrina, ele é um pouquinho mais chato, né? É mais tradicional, mas ele é a base para tudo que a gente vai ver até hoje, né? Então, aqui eu coloquei, ó, algumas definições de contraponto. Alguma dúvida em relação a isso? Ficou claro? Deu para ter esse insight? O contraponto como se fosse uma descoberta da harmonia. Tranquilo. Beleza. Gente, pode perguntar aí qualquer coisa, fica à vontade. Aqui, então, ó, contraponto, ele é uma textura ou um procedimento também, né? Ele não é exatamente uma forma musical, ele é uma textura e um procedimento. Então, aqui é uma música na qual pelo menos duas partes distintas de importância equivalente. Quer dizer, no contraponto não existe uma melodia secundária, uma melodia primária. As duas elas têm a mesma importância. Isso no contraponto um pouco mais tonal também, a gente vai encontrar mais isso. Cada parte mantém uma identidade melódica. A gente vai ver, que nem eu falei para vocês, a questão da identidade, da independência rítmica. É claro que isso não vai acontecer na primeira espécie. A primeira espécie é nota contra nota mesmo. Você não vai ter uma independência rítmica, mas você vai ter uma independência melódica, uma independência de contorno, né, melódico, de intervalos, tal. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, cada parte... Eu não sei quem que é esse H. Owen aqui, mas eu já achei legal essas definições dele. Cada parte mantém uma identidade melódica. Então, cada uma tem o seu contorno. As duas mantêm independência de movimento, tanto no que diz respeito às alturas quanto ao ritmo. Como eu disse agora, quanto ao ritmo, a primeira espécie já não tanto, né? A primeira espécie já não tem independência de ritmo. Porque simplesmente a gente vai ver que a gente vai usar a semibreve, né? Como nota, como figura principal. Então, vai ser semibreve contra semibreve. Então, não tem tanta independência. E complementa uma outra, criando uma unidade. A unidade, ela é essa unidade que é a harmonia, ou o princípio de harmonia que ela vai conter nela. Daí, depois eu vou mandar isso aqui para vocês dão uma olhadinha lá sobre a definição do contraponto, sobre várias definições. Esse site aqui eu achei bem legal. Ele tem um monte de definições diferentes, né? Definição do Schoenberg, do Fuchs. A gente vai usar muito Fuchs aqui e um pouquinho do Schoenberg. Então, ó, continuando aqui. Vocês estão me ouvindo? Minha internet parece que está meio... Não, dá pra ouvir sim. Tá, Às vezes pode cair a internet aqui, depois eu faço uma outra ligação, gente. O meu Ultrawave aqui, de vez em quando ele cai aqui. Bom, então, o cantos firmos. Cantos firmos é simplesmente a melodia base para o contraponto. Significa canto fixo, né? Originalmente ele é baseado no canto chão, conhecido como canto gregoriano. Vocês já viram falar em canto chão? Canto gregoriano. Sim. O gregoriano já, mas o canto de chão nunca ouvi falar. Gregoriano.
O nome certo do canto gregoriano, o nome certo não, né? O nome do canto gregoriano ou do canto ambrosiano também canto chão, né? Por quê? Porque você tem o canto gregoriano é porque é no estilo do Gregório, né? Do padre Gregório. E o ambrosiano é o estilo do Ambrósio. Então, assim, os dois são canto chão. Resumindo, o nome mais certo disso, vocês vão ver. Vocês vão fazer história com alguém? Eu faço no conservatório mesmo, aí eu tô fazendo História 1 agora. Ah, tá. Acho que são 3, se eu não me engano. Entendi. Então, vocês vão ver essa questão na história, que o termo mais correto mesmo, o melhor termo para isso é canto-chão. Então, canto-chão, no caso aqui, ó, canto-chão ele vai ter vários modos, é daí que surgem os modos. Vocês têm alguma dúvida em relação a modo? Eu não escrevi nada sobre modo aqui. Se vocês quiserem, depois eu escrevo. Os modos eclesiásticos, a gente fala também popularmente conhecido por modos gregos, mas não é um nome correto. O correto é mais modos eclesiásticos. Jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e locro, vocês estão familiarizados com esses modos? Aham. Tipo, eu conheço mais o Jônio e o Eólio, né? Que é o que usa mais. Os outros eu preciso pensar um pouco. Tá. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Qualquer coisa, depois eu eu mando alguma coisa só sobre os modos para vocês. A base para o nosso contraponto vai ser os modos, né? A gente vai usar muito, assim, tem um modo que a gente não vai usar por nada, né? Que ninguém usa mesmo, que é o modo locro. O modo locro é um modo é um modo imperfeito, tem a quinta diminuta, então ele não tem razão de existir. A gente usa bastante o dórico, o eólio, o jônio, o frígio nem tanto, o frígio ele é um pouco dissonante também, porque tem uma segunda e tal. Mas a gente vai acostumando com os modos com o tempo. Então, beleza. Continuando, então lembrando, cantos firmes vai ser, eu vou abreviar CF, né? Vou colocar sempre como CF. Cantos firmes, então, vai ser a nossa base do contraponto. A gente pode criar essa base, a gente pode criar uma base, né, mesmo, nossa, e usar como contraponto, e a gente pode pegar uma base de um canto-chão, que nem eu falei agora, né? Um canto-chão tradicional. Vou pegar algumas bases do Fuchs ali, vou criar algumas aqui, e eu vou explicar como que funciona esse princípio da melodia. Então, ó, antes ainda do contraponto em si, eu vou passar os princípios melódicos das vozes, como que a gente monta a voz, seja do contraponto, seja do cantos firmes. Ó, o princípio é o mesmo, tanto um quanto o outro. Então daqui a pouco vai estar escrito aqui embaixo, mas o que é o cantos firmes vai ser a base e o contraponto vai ser a linha melódica que a gente vai criar sobre essa base. Ele pode ser superior, pode ser inferior, daqui a pouco a gente vai entender melhor. Então, tanto do cantos firmes quanto do contraponto, os princípios vão ser os mesmos. A princípio, isso daqui, ó, a gente vai evitar motivo, sequência ou padrão ritmo. Isso aqui não cabe nesse contraponto aqui nosso, que é o contraponto de Palestrina, né? Não vai caber como esse exercício. A gente vai evitar isso, ele vai ter que ter muita independência, muita variedade. O contraponto ele é muito variado. E aqui também eu já estou colocando uma observação que é o seguinte: tem muitas regras do contraponto que elas são maleáveis. Tem algumas que são inquestionáveis, por exemplo, quinta paralela, oitava paralela, daqui a pouco a gente vai ver isso também, oitava oculta, quinta oculta, são algumas coisas que a gente não pode, que são erros graves mesmo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Outros são regrinhas assim que de repente a gente pode quebrar um pouco para evitar erros maiores. Então, isso daqui a gente vai ver que... E também outras regras que vão... Por exemplo, aqui, ó, são produzidas 3 vozes.
oitavas ocultas aqui, por exemplo, que daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês. Elas são proibidas as duas vozes. Não dá. Isso aqui é inquestionável. Mas as 3 vozes já são permitidas, né? 4 vozes são permitidas. Então, são regras que elas vão mudando conforme vai se acrescentando, vai se evoluindo, né? Ou acrescentando vozes ou evoluindo, seja na história, seja no contraponto em geral. Então, melodia ela tem que ser agradável, ela tem que ser cantável, né? Principalmente cantável, porque principalmente na Idade Média e no final da Idade Média e no Renascimento, principalmente no Renascimento, né? As melodias eram cantadas, né? Principalmente a música erudita, como a gente conhece hoje, surgiu na igreja, principalmente, cantada. Eram vozes. Os instrumentos surgiram como uma ampliação das vozes. Então, tá aqui, ó. Isso daqui, ó, uma primeira regra, predominância de graus conjuntos, diatônicos. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que é grau conjunto e o que é diatônico? Tranquilo. Então, grau conjunto, então, são as notas próximas, né? E isso daqui quer dizer o quê? Predominância. Não quer dizer que vai ser só graus conjuntos também, senão a música também, senão o contorno melódico fica muito chato também. Então, a gente tem que ter salto para ter variedade, para ter interesse. E esse salto também depois é compensado com grau conjunto. Então, e diatônico. Por que diatônico? Quer dizer, se a gente escolher um modo aqui, por exemplo, o modo dórico, esse aqui é o modo de ré dórico. A gente não vai fazer um fá sustenido, não vai fazer um sol sustenido, né? A gente não vai fazer um sol e um sol sustenido, por exemplo. Não vai ter cromatismo nenhum, a princípio, né? Esse contraponto modal, né? Então, ele não vai ter nenhuma alteração, a não ser que, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, no final, um dó e um ré. Daí vocês vão ver na história da música sobre a música ficta, que é uma passagem entre a música modal e a música tonal, em que começam a surgir cromatismos. Então, a gente poderia, por exemplo, para chegar no ré, fazer um dó sustenido aqui, uma adaptação. Isso não tem problema fazer. Só isso. Mas nunca, por exemplo, dó natural, dó sustenido e ré. Isso não. Teria que ser, por exemplo, si, dó sustenido e ré. Ou mi, dó sustenido e ré. Então, esse tipo de cromatismo, de alteração no final do cantos firmes ou do contraponto, a gente pode fazer. Então, não tem problema. E a gente considera isso, inclusive, diatônico, né? Se a gente pensar no ré maior, a gente vai ter o dó sustenido. Cantos firmes é o princípio da escala. A escala ela inicia com uma nota e termina com a mesma nota. Cantos firmes, mesma coisa. Ele inicia com uma nota e termina com a mesma nota. O contraponto não precisa disso, né? Mas o cantos firmes, sim. A gente chama essa nota de finalis. Finalis no caso aqui, o ré e o ré. Certo? Alguma dúvida, gente? Às vezes eu vou falando e eu esqueço que, de repente, eu pulei algum princípio. Fala. Eu ia falar sobre... quando você falou sobre os saltos, existe alguma regra de algum intervalo que você não pode usar quando você vai fazer um salto, enfim, Sim, a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu escrevi toda a regrinha dos saltos que podem dar e que não pode. Daqui a pouquinho vai aparecer aqui também. Aham, beleza. E daí, beleza, tal. Aqui 3. Cada voz possui seu próprio ponto culminante, a nota mais aguda. Imagina que é equivalente a, sei lá, um concerto, aquela parte mais B10, né? É a parte mais legal do concerto, aquele ponto culminante de um concerto ou de uma sinfonia, surgiu desse princípio aqui. Então, a gente tem o ponto culminante, tem um autor, num livro chamado Contraponto Criativo, ele chama de clímax, que é o ponto mais alto da melodia, mais agudo. E anticlímax é o ponto mais grave da melodia. Né? Aqui, ó, não tem o ponto mais grave é o finalis, ó. É a nota inicial e final.
Então, você não tem um anticlímax aqui. Tem melodias que tem o clímax, tem melodias que tem só o anticlímax, tem melodias que tem o clímax e o anticlímax. A gente não vai ficar, eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso, isso aqui não é tão importante agora. Mas importante é a gente saber do clímax, ou do ponto culminante, certo? O ideal é que ele não ocorra mais do que uma vez. Então, por exemplo, eu cheguei até o Lá, depois voltei para o Lá de novo e desci. Não, o ideal é que ele se mantenha, aconteça uma vez e depois volte para o início, né? Então, saltos de preferência, então isso daqui, ó, saltos compensados por graus conjuntos de direção oposta. O que quer dizer isso? Eu fiz um salto aqui de quarta, do Mi até o Lá. Esse salto foi do grave para o agudo, foi ascendente, né? Eu tenho que compensar com um grau descendente, direção oposta para o grau conjunto. É assim que a gente vai compensar. É claro, isso daí tem exceção, às vezes não dá para fazer isso, né? Para evitar, por exemplo, sei lá, vou evitar uma quinta paralela, a gente vai ver essa regra. É a regra que você tem que evitar ao máximo. O máximo não, você tem que evitar, ela não tem conversa. Então, às vezes, para evitar uma quinta paralela, a gente vai ter que quebrar essa regrinha. Mas tenta sempre dar essa preferência aqui na hora de conduzir a melodia. Teve um salto, compensa. Isso aqui é principalmente por causa da voz, gente. Tudo pensando em voz. É claro que quando a gente pensa na música tonal mais moderna, eu digo moderna assim, né? De Bach para cá, isso daqui já é uma regra muito mais maleável, né? E evitar saltos de intervalos diminutos ou aumentados. Faci é um exemplo, né? Então, quarta aumentada ou quinta diminuta, não tem, essa aqui também não tem conversa. Não é bom ter esse salto aqui. Não dá para ter esse salto. Então, evita o salto de quarta aumentada, de quinta diminuta. Então, si, fá, por exemplo, uma quinta diminuta. Né? Aqui está até compensado, ó, tá vendo? Mas não tem conversa. Aqui, ó, eu peguei isso aqui do Schoenberg, exercícios preliminares de contraponto. Esse exemplo aqui são os trítonos compostos. O que que é? São trítonos intermitentes. Você tem aqui, ó, por exemplo, ó, Fá e Si, né? O trítono composto é simplesmente a quarta aumentada ou quinta diminuta que eu falei aqui atrás. A gente vai evitar a quarta aumentada e quinta diminuta. Mas aqui atrás, ó, é direto. Você vai direto do Fá para o Si. Você não tem uma nota intermediária. Isso daqui também a gente tem que evitar. Mesmo com a nota intermediária, evitar esse salto aqui. Então, tem o Fá, tem o Sol no meio e tem o Si. Evita. Porque, e principalmente se essa for a nota mais grave do trecho e essa mais aguda. Então, você tem, por exemplo, um Sol acontecendo aqui, depois cai para o Fá, Sol de novo, Si. Depois cai para o Lá. Né? Por exemplo, evita. Aqui também, evita. Mesmo sem ser isso que eu falei, sem ser nota mais grave, mais aguda, evita. Aqui também, ó, terça, segunda, né? Aqui tem que estar tudo escrito certinho, né? Aqui, ó, isso aqui, ó, inclusive é uma tríade. Daqui a pouco a gente vai ver que tríade também a gente vai evitar. É muita coisinha para pensar, gente, mas depois eu vou focar, quero na próxima aula focar no que pode fazer, que deve ficar muito mais fácil de entender. Isso aqui vai ser só um manualzinho do que a gente evita, mas depois a gente vai focar no que pode fazer. Aqui mesma coisa, tal. Daí colocou aqui um intervalo de... Desculpa. Um intervalo de trítono aqui, ó, com duas notas no meio. Já também ele pede para evitar, mesmo com duas notas no meio. Aqui, ó, né? E aqui ele já colocou como tolerável. Por quê? Porque você tem um Mi aqui, tem um grau conjunto, só grau conjunto acontecendo aqui. Né? Por mais que esse Si seja a nota mais aguda do trecho, esse Fá aqui ele foi amenizado por esses graus conjuntos. Né? Você quase que não... Você ouve, né? Mas quase que você não ouve esse trítono aqui. Aqui é muito fácil ouvir o trítono, muito fácil ouvir o trítono. E aqui também, ó, é possível, né? Ele colocou como possível. Então, você tem esses intervalos de segunda aqui acontecendo.
Pessoal, vocês estão online? Sim. Sim. É que minha internet está tão pouco aqui que às vezes eu acho que caiu. Daqui a pouco vai acabar a reunião, eu faço outra. Eu começo outra e a gente... Então, ó, é possível, tal, correto aqui. Então, ó, por que que é correto? Porque antes do Fá, ó, o Fá e Si tá aqui. É tudo grau conjunto, e antes do Fá tem o Mi, depois do Si tem o Dó. Acabou, aqui isso daqui não tem problema mesmo. Eles estão todos escondidos aqui pelos graus conjuntos. Correto, também. Aqui já ainda tem o Fá no começo. Mas o Si está escondido aqui também. Tudo grau conjunto. Depois vocês dão uma olhadinha. Saltos de oitavas são permitidos. É bom evitar, né? Não é legal fazer muito, né? Fazer uma vez só num contraponto tá bom. Mas sétima, esquece. Sétima não é permitido. Intervalos compostos maiores que oitavas são proibidos. Qualquer intervalo maior que oitava é proibido. Agora, sétimas. E a sexta também a gente vai ver, ó. Então, aqui, ó, tem intervalo de oitava, beleza? E daí segue aquele princípio, né? Oitava e depois compensa com grau conjunto. Por exemplo, aqui, ó, que já compensa. Então, Dó compensou com grau conjunto. Beleza. Aqui já é um intervalo de nona, esquece. Saltos consecutivos na mesma direção, proibidos. Então, ó, um salto de quarta, 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 esquece. Se você teve o salto de quarta, você tem que compensar, de preferência. Às vezes você pode fazer quarta e terça, mas vira uma tríade também. Mas assim, para evitar erros maiores, sempre, né? Aqui, ó, terça e quinta, quinta e terça. Vocês dão uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui soa muito desequilibrado, né? Movimento na mesma direção não deve continuar por muito tempo. Então, ó, isso aqui, se a gente fizer, por exemplo, só ascendente, ela vira uma escala. Por mais que você tenha um salto aqui no meio, vira uma escala. Então, o contorno ele sempre tem que estar meio em onda, sempre parecido com uma onda. Tem que subir, descer, sobe, desce um pouco mais, sobe. Então, vocês têm que compor isso com mais variedade de direção possível. Intervalo de sexta devem ser evitados, sexta menor, descendente, não é tão grave. Então, aqui, ó, uma sexta ascendente é evitado, sexta ascendente é evitado. Se eu fizesse Dó, Mi, porque é uma sexta menor descendente, a gente pode fazer, né? Isso no contraponto do Fuchs, né? Então, é bom evitar a sexta. Evitar o arpejo de tríades, então, por exemplo, e muito menos de tétrades, né? Se for de tétrades, você vai ter um intervalo de sétima entre, por exemplo, Sol, Si, Ré e o Fá. Teria uma sétima aqui. Então, evita. Tríade, por quê? Porque a gente vai evitar a harmonia, o acorde, né? O acorde ele soa muito único aqui, né? Só um arpejo, basicamente. Então, a gente evita isso daqui. Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer Sol, Si, Do, Ré, tudo bem. Agora, Sol, Si, Ré aqui já é acorde. Evitar a monotonia. Então, ó, monotonia tipo, eu tô muito tempo aqui, ó, nessa região, aqui, Sol, Lá, Si, subir um pouquinho, Dó, Si, Lá. Intervalo de quarta. Intervalo de quarta, o âmbito do intervalo de quarta, aqui, se a gente ficar muito nele, a tendência é ficar monótono. Por que eu estou falando intervalo de quarta? O intervalo de quarta é entre a nota mais grave do trecho todo e a nota mais aguda do trecho todo. Tá vendo? O intervalo de quarta, um Sol e um Dó. Então, evitar ficar muito. Faz a melodia variar um pouco mais no contorno. Subir mais, descer mais, tal. Evitar sequências. Então, o que são as sequências? É um desenho melódico que se repete. Então, aqui, ó. Qual que é o padrão dessa sequência aqui, desse exemplo? É uma terça ascendente, duas segundas descendentes. De novo, terça ascendente, duas segundas descendentes. Terça ascendente. Isso aqui vira quase um exercício.
No contraponto de Palestrina, nesse contraponto que a gente está vendo aqui, isso aqui, padrões, a gente tem que evitar todo tipo de padrão, certo? Aqui tá tranquilo, gente? Dá para entender a questão do padrão? Aham. Tipo Sim. assim, se eu quebrasse uma dessas regras dos intervalos, isso iria prejudicar a segunda voz? Ou alguma coisa assim? Qual regra do intervalo você está falando? Exatamente. Ó, os Ah, tipo, saltos, de evitar. Não, de evitar sétima, evitar quartas, entendeu? não necessariamente, não necessariamente vai prejudicar a outra voz. O que vai prejudicar é a própria voz mesmo. Porque o que que a gente pensa? A gente está pensando como cantores da época. É claro, hoje a gente tem um desenvolvimento de percepção hoje canta-se com muito mais amplitude de intervalos, né? Desde a época do Mozart, do Bach, antes ainda tem uma certa facilidade para cantar intervalos maiores. Só que não, a gente está pensando no princípio do que é cantável, né? Então, o intervalo de trítono era na Idade Média, no Renascimento, era evitado, era difícil de cantar. Uma nona hoje ainda é muito difícil de cantar. Tará, tará, é difícil cantar uma nona. Tará, é difícil cantar a sétima. Então, o, a gente evita esses intervalos para não prejudicar a própria voz. Quando a gente vai falar agora do intervalo, né, harmônico, né? Intervalo em que as notas estão em cima uma da outra, daí a questão do que pode, do que é proibido, do que não é, daí tem a ver com a outra voz. Agora, no contorno melódico, não. Então, exemplos de cantos firmes, tá? E eu não escrevi, não coloquei aqui. Depois eu mando isso. Ficou faltando aqui uns exemplos de cantos firmes, gente. Depois eu mando para vocês. Bom, aqui a gente tem um cantos firmes. Ó, não, esse aqui não. Lá no começo, já a gente tem os cantos firmes. Então, esse aqui é um exemplo de cantos firmes. Outro exemplo de cantos firmes. É o mesmo, na verdade. Então, ó, esse exemplo aqui, ó. Então, a gente tem bastante grau conjunto. Tem um salto de terça aqui. Ele é compensado pelo Sol. Tem um salto de terça aqui, é compensado pelo Fá. Depois volta e resolve. A resolução aqui sempre em grau conjunto. Né? De preferência, na verdade. Né? Às vezes não acontece isso, mas sempre em grau conjunto. Eu vou ter uns exemplos de cantos firmes nos exercícios, quer ver? O que eu vou pedir para vocês depois, também, o exercício aqui, ó. Criar um canto firmes em redório. Finalize em Ré, predominância de graus conjuntos, pelo menos 2 saltos compensados por graus conjuntos, na direção oposta, e um ponto culminante. Gente, isso daqui tá tranquilo para vocês? Eu vou pedir assim, que seja entre 8 e 10 notas, 8 e 10 compassos, em semibreve, que nem estava escrito lá. A gente só vai usar semibreve como cantos firmes. Não precisa colocar fórmula de compasso, nada, só escreve. E assim, vocês podem escrever, tira uma foto, manda para mim, não tem problema, tá bom? Então, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês, aqui na frente, aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês outros exemplos de cantos firmes aqui na frente, no exercício. No exercício não, né? Então, ó, esse cantos firmes aqui é o Fuchs, tá vendo? Ó, CF, cantos firmes aqui, ó, é o Fuchs, é no livro do Fuchs que tem. Então, você tem uma terça ascendente, compensa. Ele compensa com um grau conjunto. Um só já resolve. Depois desce, depois mais um salto de quarta, compensa, salto de terça, compensa e depois desce até o final. A gente tem aqui 6, 9, 11 notas, né? Entre 8 e 11, entre 8 e 12, não tem problema. Depois vocês criam lá. Aqui é o mesmo, né? Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo aqui embaixo. Acho que aqui, ó. Cantos firmes. Nos exercícios, ó.
É o mesmo. Voltando. Aqui, tá faltando. Isso. Então, continuando, gente. Deixa eu só gravar aqui, cara. Só um minutinho. Ah, não, estou gravando. Então, voltando aqui. Então, a gente tem esse contraponto. Todo mundo tá aí? Tá me ouvindo? Tranquilo? Sim. Beleza. Então, aqui, ó, quantos filmes... Eu repeti o mesmo, porque é um quantos filmes bem legal para a gente... para iniciar, né? Ele ajuda bastante. E daí eu fiz um canto dos filmes aqui, ó, a partir desse dó. Então, ó, esse canto dos filmes aqui, ó, eu já tenho um ponto culminante no início, tá vendo? A nota mais aguda. Então, você tem aqui o dó e o ré. Sobe para o sol, né? Pula para o sol. Compensa no fá, desce, volta, pula aqui para o ré, do fá para o ré. Compensa no mi e volta no dó. Então, ó, finales, dó e dó. E a textura, depois a gente vai ver a questão das vozes, né? Da textura de cada voz. A gente vai trabalhar isso tanto na harmonia quanto no contraponto. Vai ser o mesmo tipo de trabalho. Né? Baixo, tenor, contralto, soprano, né? Então, aqui ele está no baixo. A gente pode considerar também tenor, isso daqui, né? Então, se a gente considerar como tenor, a voz que a gente vai fazer aqui é um contralto. Uma textura de um contralto. Aqui é o mesmo o cantos firmes que eu usei aqui, só que agora ou no contralto ou no soprano. Mais o contralto, né? E aqui um outro cantos firmes que eu fiz. Então, ó, esse cantos firmes aqui, ó, a 2 graus conjuntos, tem um salto de terça, sobe, tem um salto de terça, desce, tem um salto de quarta e compensa. Então, ó, tá vendo que tá compensando bem aqui. E aqui o clímax, né? O ponto culminante, a parte mais aguda. Esse tem anticlímax também, ó. Tem a nota mais grave aqui, ó. Então, ele sobe acima do finales e desce abaixo do finales também. Tranquilo? Então, voltando aqui. Cadê? Tá. Então, a gente pensou agora nas dissonâncias e consonâncias melodicamente, né? Saltos que a gente pode fazer, saltos que a gente não pode fazer, sexta, oitava, tal. Só que isso melodicamente, então saltos seguidos. É isso que a gente estava vendo até agora. Agora a gente vai pensar harmonicamente entre aspas, né? Porque isso aqui não é exatamente harmonia ainda, mas é harmonicamente entre aspas. Então, o contraponto, exatamente, é a segunda voz ou voz composta sobre o cantos firmes. Então, a contraponto a duas vozes. O que é? É o cantos firmes e o contraponto. Há 3 vozes, o cantos firmes e 2 contrapontos. Há 4 vozes, cantos firmes e 3 contrapontos. O bom aqui que o que vai cair na prova de vocês vai ser só até 3 vozes, né? Não vai ser no máximo, não vai ter 4 vozes. 4 vozes aí complica um pouquinho mais. E agora, o que eu vou falar aqui para vocês sobre consonâncias, então vai ser agora vertical, né, na partitura. A gente estava vendo era horizontal, melodicamente, agora harmônico, vertical, intervalo harmônico. Gente, eu não coloquei aqui, não escrevi nada sobre isso, mas para vocês está tranquilo, né? Definição de intervalo harmônico e intervalo melódico, né? Sim. Beleza. Então, ó, consonâncias perfeitas. Uníssono. Uníssono a gente não considera nem intervalo, né? Mas acontece, uníssono pode acontecer, é claro, de preferência uma vez só no exercício todo, né? 2 vezes já começa a complicar. Então, uníssono pode acontecer de vez em quando. A oitava justa, não tem problema. A gente
aliás, o uníssono, oitava justa e a quinta justa, né, as consonâncias perfeitas, elas são boas para iniciar o contraponto e finalizar. Na verdade, o importante é você finalizar, iniciar ou finalizar com esses intervalos, né? Nunca finalizar com terça, por exemplo. Nunca começar com terça, sempre começar com um desses. E ainda de preferência uníssono e oitava justa. O uníssono, então, evitar lá no meio do contraponto. Oitava justa também evitar, né? Mas não tanto quanto o uníssono. O uníssono só para iniciar e finalizar. Oitava justa, iniciar e finalizar. Quinta justa, de vez em quando, finalizar. De vez em quando iniciar também não tem tanto problema, né? Mas, assim, essas regras elas sempre vão ser um pouco mais maleáveis, né? Consonância imperfeita, terça maior, terça menor, sexta maior, sexta menor. Então, o que mais vai acontecer no meio do contraponto são esses intervalos entre as vozes. Entendeu? Então, aqui, dissonâncias, intervalos aumentados e diminutos. Qualquer um, intervalo aumentado e diminuto. Qualquer segunda, qualquer quarta, qualquer sétima. A quarta, inclusive, é considerada dissonância também. Então, no contraponto que a gente vai ver agora, que é a primeira espécie, nunca a gente vai usar isso daqui. Esquece, tudo isso aqui. Aqui a gente vai usar, agora tem as regras de condução. Direto. Então, movimentos entre as vozes. Vocês já ouviram falar disso? Movimento direto, paralelo, né? Também tem o termo paralelo. Movimento oblíquo e movimento contrário. Já ouviram falar desses termos? Eu nunca ouvi. Nunca ouviu? Tá. Então, o que é o movimento direto das vozes? São as duas vozes caminhando na mesma direção. Então, aqui, por exemplo, se a gente considerar isso como essa voz aguda como soprano e essa como contralto, a gente vai ter o soprano caminhando para o agudo e o contralto também caminhando para o agudo. O movimento paralelo é um movimento direto, só que é um movimento direto com o mesmo intervalo. Então, paralelo é o mesmo intervalo caminhando. Direto não é necessariamente o mesmo intervalo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma terça, uma quarta, uma sexta. Esse é o movimento direto. Ele é considerado o movimento mais fraco, entre aspas, né? É um movimento... claro, a gente tem que ter esse movimento no contraponto, mas ele é um movimento que vai criar mais probleminhas, assim, de intervalos, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. É o menos rico, assim, né, para pensar, né? Porque ele tem a ver com mais dependência entre as vozes. Elas estão mais dependentes uma da outra, porque elas estão caminhando juntas, né? Paralelo nem se fala, né? É o mesmo intervalo, elas estão bem dependentes aqui. Oblíquo. O oblíquo a gente não vai ver agora, né? O oblíquo ele vai acontecer ele vai acontecer na segunda espécie, né? Mas na primeira espécie, que a gente vai ver, não, porque é só nota contra nota. Então, a gente não tem repetição de notas, mesmo sem a ligadura aqui, gente. A gente nunca vai ter, por exemplo, aqui faz de conta que essa voz aguda aqui é o cantos firmes e essa é o contraponto. A gente não vai ter essa repetição. Então, Fá, Fá e Fá, sem ligadura. Vai ter que variar. Então, por exemplo, Fá, Mi e Ré. Daí sim. Mas Fá, Fá e Fá nunca vai acontecer. O Fá e Fá, uma repetição só já não vai ter. Mas o oblíquo é esse. Uma voz, ela mantém, mesmo sem ligadura. O mais comum é que seja ligadura, né? Seja uma figura mais longa, talvez. E a outra caminha, enquanto essa fica parada. Esse é o movimento oblíquo. O movimento contrário é o mais desejado, é o mais rico entre as vozes. E é o que vai permitir... Só um minutinho, gente. É o que vai permitir mais riqueza entre as vozes. Porque mais riqueza assim, né? Mais variedade e tal, e mais independência das vozes, porque elas estão caminhando em movimento contrário. Então, elas podem, por exemplo, essa voz subir e essa descer, que está escrito aqui, ou abrir, né? Essa voz descer e essa subir. Muito comum. Uma coisa que a gente tem que
prestar bastante atenção é a questão, que nem eu falei agora, dos intervalos harmônicos e melódicos. Você tem aquelas regras que eu falei para você da condução de vozes, dos intervalos melódicos. A regra de intervalos harmônicos, né, um em cima do outro, vai ser diferente, né? Tanto que a gente é permitido a sexta aqui, né? Melodicamente não é permitido, mas harmonicamente sim. E outra, né? Ser o movimento mais desejado ou não, né? Qualquer um desses movimentos aqui, ó, a gente tem que misturar os três. Quando for, no caso aqui no oblíquo, só na segunda espécie, mas na primeira espécie a gente vai ter que misturar o direto com com o contrário, desculpa. O direto e o contrário tem que ter bastante, né, movimento desse na primeira espécie. Na segunda espécie vai ter o oblíquo também, então quanto mais variação, menos repetição, melhor. Então aqui, ó, primeira espécie, duas vozes, nota contra nota. A gente só vai ter consonância aqui. Aqui, ó, estou colocando os intervalos. É legal, quando a gente for fazer o exercício, colocar os intervalos das notas. Estão acontecendo aqui, tá vendo? Então, ó, aqui é uma oitava, uma terça, uma quinta, uma oitava, terça, quinta, uníssono, aconteceu um uníssono aqui, não tem problema, uma vez só não tem problema. Terça, sexta, sexta, oitava. Isso daqui é um contraponto que eu fiz aqui para o exercício, baseado no cantos firmes do Fuchs, que eu falei lá no começo. Então, ó, tá vendo, ó, o contraponto, melodicamente, falando melodicamente agora, o contraponto, eu deveria ter escrito contraponto aqui, mas, bom, independente, não tem problema. Contraponto aqui, ó, eu já comecei com um salto de quarta, compensei com grau conjunto. Teve um salto de terça, aqui eu não compensei. Isso aqui não é tão grave. Eu compensei sem grau conjunto, eu voltei para nota, mas não é tão grave, né? Mas daqui eu compenso com o dó. Depois eu compensei com o dó. Saltei, compensei com o si. Saltei, compensei e eu voltei. Daí aquilo que eu falei para vocês, ó, do ponto culminante aqui não vai ter, ó, ponto culminante. Isso daqui está um pouquinho monótono também. Você vai ter dois pontos anticlímax aqui. Então, esse contraponto aqui, ó, ele não ficou tão bom assim. Você vai ver. Mas, assim, ele evitou os maiores problemas. Eu fiz isso aqui só para a gente ver alguns exemplos de intervalos, de variedade de intervalos. Aqui, ó, mesma coisa. Esse aqui é o mesmo, né? Desculpa. Iniciar e terminar com consonância perfeita. Oitava e oitava. É o que eu tinha falado lá atrás. Vozes vizinhos para o contraponto. Se o contraponto estiver no tenor, o contraponto pode estar no baixo ou contralto. Então, o que é vozes vizinhas? Aqui, por exemplo, eu pensei no contraponto escrito para contralto. Aqui vai ser o soprano, que é a voz próxima. Então, por exemplo, não façam, por exemplo, aqui é como se fosse para tenor e fazer para o soprano, pulou o contralto. Não. Se é tenor, ou faz o contraponto no baixo ou faz o contraponto no contralto. São vozes próximas, né? Vizinhas. Finais deve ser respeitado com uma nota mais grave. O que quer dizer isso? Uma nota mais grave não do contraponto em si. Ele tem que ser respeitado como uma nota mais grave se o contraponto for a nota mais grave, for a voz mais grave. Então, por exemplo, cantos firmes está aqui em cima, ó, tá vendo? Eu estou pensando cantos firmes como o contralto e aqui como o tenor. Então, o cantos firmes está lá em cima. A gente não pode, por exemplo, ó, tem um intervalo de quinta aqui. Por quê? Porque o cantos firmes está em ré. Está em ré. Se você faz um sol aqui, por exemplo, você muda isso. Você vai sentir o tom de sol, você não vai sentir o tom de ré. Se você coloca o uníssono, beleza. Mas aqui tem que ser oitava mesmo. Aqui tem que ser oitava mesmo, ou uníssono. Então, se eu coloco um sol aqui, acabou no tom de sol. Não, isso aqui é o tom de ré. Modo dórico, tom de ré. Então, ó, e isso é importante.
Quando o contraponto quanto os firmes é mais grave e o contraponto é mais agudo, beleza, não tem problema. A gente pode terminar com uma quinta, começar com uma quinta. Evitar isso, mas pode começar. Ponto culminante do contraponto não deve coincidir com o ponto culminante do cantos firmes. Vice-versa, né? Está escrito aqui. Então, o que é? O ponto culminante aqui do cantos firmes é o Lá. Aqui eu fiz um contraponto aliás, ele acontece aqui, ó, nesse compasso, né? O contraponto aqui, o ponto culminante, eu já comecei aqui. Ele não pode estar aqui junto com o ponto culminante do cantos firmes. Tem que ser independente, tem que ser cada um num lugar diferente. Entendeu? Então, aqui, ó, comecei com uma oitava, fui para uma sexta, sexta, sexta. Isso aqui, ó, já vou falar. Ah, tá. Não está falando aqui, mas já vou falar. Vocês podem, no máximo, seguir por movimento paralelo, né, paralelo no caso, mesmo intervalo, no máximo 3. Se você fizer uma quarta, dela começa a ficar muito monótono. Então, você tem que evitar. Ah, deu 3 intervalos de sexta ou de terça, vai para uma outra. Aqui eu coloquei sem ser composto. Aqui é uma décima, né? Mas eu coloquei terça aqui. Tanto faz. Vocês podem colocar décima, se vocês estiverem familiarizados, né, com a décima, que é uma terça, né? Mas eu coloquei como terça para ficar mais fácil. Aqui oitava, quinta, terça, sexta, terça. Então aqui já tem uma variedade maior de intervalos. Aqui teve um salto, ó. Tá vendo que eu falei? Eu tive um salto aqui e eu não compensei com grau conjunto. Eu compensei uma com uma terça. Isso daqui, ó, quebrei um pouquinho a regra, mas para evitar um outro problema que ia acontecer. Por exemplo, que na verdade não seria problema, né? Seria 3 terças aqui. Se fosse 4 terças, eu evitaria esse problema. Mas aqui, ó, se eu fizesse Mi, Ré e Dó sustenido. De qualquer jeito, ele ficaria um pouquinho monótono aqui. Então, para evitar a monotonia, eu quebrei um pouquinho essa regra. Não é algo não é algo grave, é algo bem de boa, na verdade. Inclusive porque eu saltei em direção oposta. Então, isso aqui é menos problemático. Então, vocês vão ver que sem muitas dessas regras, elas vão ter que ser quebradas para evitar problemas maiores. Consonâncias imperfeitas podem ser alcançadas por qualquer um dos movimentos. Então, ó, por exemplo, movimento paralelo, consonância imperfeita, é a sexta e a terça, lembra disso. Então, eu posso alcançar por movimento contrário, paralelo ou direto. Direto quer dizer paralelo, né? Paralelo quer dizer direto, né? Então, por movimento direto, eu posso alcançar essa sexta. Então, a nota anterior aqui, ó, ela desceu. A nota anterior desceu. Beleza. Aqui, a nota anterior subiu, sem problema. Terça, aqui ela está no movimento contrário, tá vendo? Não tem problema. Qualquer movimento você pode chegar no intervalo, numa consonância imperfeita. Aqui, ó, direto, movimento direto, de uma terça para uma sexta, né? De uma décima para uma sexta. Sem problema. O grande problema vão ser as consonâncias perfeitas. Ó. Consonância perfeita, que é a quinta ou oitava, ela não pode ser alcançada por movimento direto. Sempre movimento contrário. Por quê? A gente pode ter uma quinta paralela, 5 e 5, nunca pode acontecer 5 e 5 aqui. 8 e 8, nunca pode acontecer. Então, por exemplo, a oitava aqui, ó. Como é que eu cheguei nessa oitava? Eu cheguei para o movimento contrário, tá vendo? De uma décima, eu fui para a oitava. Como é que eu cheguei nessa quinta, que na verdade é uma décima segunda? Para o movimento contrário. Subi aqui da oitava, desci da oitava. Oitava aqui no final. Eu desci e subi. Então, nunca. Nem se for, por exemplo, uma terça para uma oitava, ou quinta para a oitava, em movimento direto, não. Isso é a oitava oculta, que a gente chama. Então, mas assim, a gente não vai nem falar em oitava oculta. Nunca chega para o movimento direto. Alguma dúvida em relação a isso?
E o que são quintas e oitavas paralelas? Aqui, ó, a gente tem sexta paralela. Tá vendo? Quinta e oitava paralela é como se fosse intervalos de quintas paralelas, né? Seguindo por movimento paralelo, né? Claro. Oitavas paralelas. Então, isso daqui é o mais proibidão de tudo aqui. Quinta e oitava paralela, esquece, ó. Isso aqui vocês têm que focar muito nisso daqui. Jamais pode acontecer isso. O uníssono paralelo, pior ainda, porque daí a melodia está caminhando junto. É a mesma coisa. Então, não esquece. Então, o uníssono eu nem coloquei aqui porque é o mais óbvio também, né? Beleza, gente? Tá tranquilo isso? Apesar de ser muita regrinha, né? Tranquilo. Não cruzar vozes. Então, ó, aqui o Ré foi pro Lá, ficou mais agudo que o Fá aqui. Então, quantos firmes aqui, por exemplo, está num soprano e aqui está num contralto. Contralto é sempre mais grave que o soprano, nunca mais agudo. Aqui teve um cruzamento. Nunca cruzar vozes. O que eu tinha falado lá atrás, não tem repetição de notas. Aqui está no cantos firmes, não vai ter mesmo. Mas nunca repita a nota no contraponto, nem no cantos firmes. Pelo menos aqui na primeira espécie, né? Na segunda também não, por enquanto. Né? Depois a gente vai ver algumas exceções lá na frente, em 3 vozes e tal. Variedade, evitar mais do que eu falei lá atrás. Evitar isso aqui, ó. 3, 3, 3, 3. No máximo, 3 intervalos de terços. Aqui não. Quarta tá errado. Fica muito monótono. Ou sexta, né? Que são os intervalos que podem serem paralelos, né? Então, basicamente isso aqui, gente. São as regras do contraponto. Parece que é muita coisa, né? Eu foquei no que não pode. Na próxima aula, a gente vai focar mais no que pode fazer. Não dá para a gente fazer isso agora na aula. Isso que é um problema, pelo menos para a aula. Talvez a gente faça isso na próxima aula. Eu quero usar a próxima aula mais para corrigir isso daqui. Porque contraponto, beleza, harmonia e análise, por mais que tenham regras, elas são regras que eu acho que são mais fáceis de entender no começo. O contraponto, ele é muito chato de decorar essas regras. Então, eu queria focar a nossa próxima aula em firmar essas regras, fazer alguns exercícios juntos. Eu queria que vocês fizessem, ó, aqui, ó, esse exercício. Cada um desses daqui, vocês fizessem 4 versões diferentes. Então, faz um contraponto sobre esses cantos firmes aqui. Depois faz outro, sempre na voz superior. Depois o 2 aqui. Faz mais um contraponto aqui na voz inferior. Né? Faz 4 versões de contraponto na voz inferior. 4 versões aqui, 4 versões aqui, 4 versões aqui. Vai ter 4 vezes 5, 20 exercícios aqui para vocês fazerem durante a semana. E na próxima aula, eu vou corrigir isso daqui, vou explicar, a gente vai retomar um pouquinho dessas regras. E beleza. Alguma dúvida, gente, até aqui? Muita regrinha, muito difícil. Bastante coisa para memorizar. É bastante coisa para memorizar. Mas assim, ó, já vamos falar um pouquinho do que pode. O que é legal a gente pensar? No que pode só consonância. Dissonância esquece, né? Pelo menos na questão da condução dos intervalos harmônicos aqui. Você pode abusar um pouquinho mais dos intervalos das consonâncias imperfeitas, que são a terça e a sexta. Mas, como eu disse, evitar
Ó, o princípio básico é tipo, evita a repetição. Evita muita coisa igual sempre acontecendo. Então, como eu falei aqui das terças, está muito igual, tá vendo? Ó, inclusive o mesmo contorno melódico praticamente, né, com a diferença do intervalo aqui, mas ó, desculpa, sobe e desce, sobe e desce. Então aqui ele está muito dependente um do outro. Então evita essa dependência, né? Tenta cada um com um contorno diferente um do outro. A questão do ponto culminante diferente também ajuda, né? O mais o que vocês devem pensar foca lá nos que são os movimentos, né? Movimento paralelo, contrário, oblíquo, não se preocupa com o oblíquo agora, mas foca nos movimentos. E foca nisso. As consonâncias perfeitas, movimento contrário, consonância imperfeita, tanto faz, qualquer movimento. Consonância imperfeita, contrário. Basicamente isso. Foca nesses detalhes em relação aos intervalos, né, harmônicos. Em relação à melodia, variedade também. Ó. Tenta sempre dar variedade. Salto, pensa assim, salto é sempre problemático para a voz. Então, se tem um salto, compensa. Tem um salto, compensa. Tenta pensar dessa maneira, basicamente. E daí é sucesso. Entendeu? Depois eu mando um resumo do que a gente monta um resumo na próxima aula, ou eu mando um resumo do qual que é o princípio básico. Variedade, né? Independência em relação ao contorno. Aqui a independência não é rítmica, porque é o mesmo ritmo, mas a independência em relação ao contorno. Pontos culminantes diferentes. Intervalos, consonâncias imperfeitas, pode abusar delas no meio aqui, mas não repetir muito, mais do que 3. E consonância perfeita, movimento contrário. Claro isso? Ficou claro essas regras básicas? Queria que vocês Sim. mandassem para mim alguns desses exercícios já durante a semana, o mais rápido possível, para eu ver o que vocês entenderam. Porque daí, a próxima aula, que vai ser mais uma revisão dessa, não uma revisão, mas a gente vai focar ainda na primeira espécie, eu já vou já chego entendendo sabendo o que vocês entenderam. E daí eu posso fazer um negócio, eu quero dar uma aula um pouquinho mais personalizada com as dúvidas de vocês. Então, se vocês puderem fazer o mais rápido possível, pelo menos uns 3 exercícios e me mandando, eu vou abrir lá no OneDrive uma pasta também do contraponto e já compartilho com vocês também. Eu vou compartilhar essa apostila e tal. Que daí eu vejo, pensando nas dúvidas de vocês, eu consigo sintetizar melhor essas regras. Beleza? Vocês estão Beleza. assustados? Nossa, é que é muita coisa, sabe? Tinho. Porque assim, como a gente tem pouco tempo, não tem muito o que fazer, né? Então, eu tenho que jogar todas essas regras aqui o mais rápido possível. E assim, esses são os princípios também das outras espécies, né? Claro que vai mudar algumas coisas. Por exemplo, a segunda espécie. A partir da segunda espécie, a gente já vai poder ter dissonância, né, nota de passagem, tal, que inclusive é algo que a gente vai ver na harmonia, que é a nota de passagem. Mas a gente tem que focar nesses princípios aqui, dessa primeira aula. O resto vai ser tudo adaptação disso. Beleza? Beleza. Então é isso aí por hoje, gente. Muito obrigado. Qualquer coisa, dá um grito aí, dá um berro.
mas tentem fazer bastante desses exercícios. Até mais do que 4. Eu falei 4 contrapontos, tenta fazer mais. Faz bastante. E ele é prático, né? Não tem outro jeito de aprender o contraponto a não ser fazendo. Mais do que a harmonia. A harmonia também você vai fazer, vai fazer harmonização de melodias e tal. Mas o contraponto é 100% prático. Ele não tem outra maneira. Você vai ter que fazer, vai ter que escrever. A análise não é tão prática, a gente não vai compor. A harmonia, metade vai ser prática, metade vai ser mais análise também. Então, é isso daí, gente. Muito obrigado. Bom final de semana para vocês. E até semana que vem. Obrigada, Valeu, Danilo. Danilo. Boa Tchau, semana. obrigada. Semana. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada, Tchau. gente. Boa semana.